Fala palestrinos e palestrinas, CEP Mil Grau aqui na área para mais um vídeo, né? E vamos falar sim sobre o jogo de ontem, sobre a belíssima vitória do Palmeiras 2-0 em cima do São Paulo no Morumbi. Mas antes disso precisamos falar novamente sobre as injustiças cometidas para com o Abel Ferreira, tá? Vou mostrar aqui um trecho de um programa da ESPN, onde um comentarista que eu não precisei nem gravar o nome dele, nem pesquisar, porque eu não sei quem é novamente, né? E aí eu vou colocar dois pontos aqui antes disso, né? Três, vou incluir mais um. O primeiro, se você não é inscrito aqui no meu canal, né? Já faz isso aí, ó. Aqui embaixo tem um botãozinho de inscreva-se, vai lá, se inscreve, ativa as notificações, né? Curte, compartilha, dá seu like, tá? E aí eu vou postar vídeos diários aqui, sempre ponderando essas análises sobre futebol, sobre Palmeiras, né? Porque sempre tem. O Palmeiras está muito na mídia porque é o melhor time do Brasil e sempre vai estar muito em evidência, né? Segundo ponto, falar do Abel Ferreira, antes de falar do jogo, e aí eu posto um vídeo depois desse aqui para falar justamente do jogo de ontem, né? As ponderações, as análises de cada jogador, né? O que taticamente propôs o jogo, né? Principalmente o Palmeiras, falar do São Paulo também, né? Falar das reações, algumas coisas que aconteceram no jogo, enfim, e ponderar sobre o jogo, e aí a gente interage nos comentários sobre o jogo. E aqui a terceira é o seguinte, Abel Ferreira, torcedores palmeirenses, se vocês não tiverem no mesmo barco que Abel Ferreira, o barco vai cair. Por que é que eu digo isso? Ontem houve, como todo mundo viu, houve um lance de Caleri com Abel, né, onde Caleri faz uma falta no Mike, tudo certo, e aí depois ele chega perto do Abel, o Abel encara ele, um calor de jogo. Sinceramente, cara, e aí não é por ser palmeirense, nada de clubismo aqui, sinceramente, eu não vi nada demais naquele lance para gerar todo esse auê e para o Abel ser chamado de babaca ao vivo por esse suposto repórter que eu vou passar o vídeo aqui para vocês, não sei o nome dele, né? Sinceramente eu não sei, não é querendo fazer teatrinho, alguma coisa desse tipo, não, eu realmente não sei, eu posso até colocar na descrição do vídeo o nome dele. Mas olha o nível que está chegando a injustiça com o Abel Ferreira, né? Ele já está sendo chamado de babaca ao vivo em programa esportivo, programa de audiência esportiva, ESPN é um programa de audiência, e é daí para baixo, entendeu? Então, se nós palmeirenses não nos unirmos contra isso, o barco cai. O barco cai porque o que a mídia faz é exatamente o que ela quer, na verdade. Ela faz, e o que ela quer que aconteça com isso que ela faz é que nós palmeirenses, né, sejamos inflamados por essa injustiça, né, por esses comentários maldosos contra Abel Ferreira, contra Palmeiras, contra algum jogador, e aí e isso seja levado para dentro de campo, né? Seja levado primeiro para as redes sociais, os grupos de Palmeiras, coisa e tal, e aí vai inflamando cada vez mais pessoas. E na hora do jogo, a própria torcida começa a criticar o Abel. E aí começa a entrar na mente, teoricamente, porque a gente sabe que a mente dos jogadores do Palmeiras, elas são muito bem tratadas, né? Uma mente muito fria, uma mente muito boa, como toda a cúpula também do Palmeiras. Mas eu vejo justamente isso, né? A mídia faz, como eu vou mostrar aqui, e ela quer que isso aconteça, porque talvez seja uma forma que elas pensem, a mídia, a mídia, que vai desestabilizar o Palmeiras, entendeu? Porque eles não estão vendo um caminho para despencar o Palmeiras de alguma forma. Eles não estão vendo um caminho, né? E toda rodada é a mesma coisa, tem que dar satisfações do Palmeiras, porque o Palmeiras venceu novamente. Quando parecia que ia perder contra o Barcelona de Guayaquil, foi lá e fez aquilo que todos sabem, aquela virada impressionante. Agora no Morumbi, o São Paulo era dado como favorito no Morumbi, quase 60 mil pessoas. É o time que às vezes, né, nos últimos tempos está batendo de frente com o Palmeiras, mesmo que tenha sido aquele roubo escandaloso ano passado. Mas é o time que meio que está batendo de frente com o Palmeiras, foi campeão paulista alguns anos atrás em cima do Palmeiras, enfim. Então gerou toda aquela atmosfera, e aí o que é que se faz? São Paulo favorito. São Paulo favorito. Eu até vou colocar um vídeo também, hoje ainda, ou no máximo amanhã, das comparações que fizeram. Foi lá no jogo aberto, né, no tete a tete.
e colocaram alguns jogadores do São Paulo melhores do que alguns jogadores do Palmeiras. Um exemplo só que eu vou falar é, disseram que o Gabriel Neves ele é melhor do que o Gabriel Menino. Aí o que é que acontece no jogo? Vocês vejam aí no primeiro gol, foi o que aconteceu. Então, voltando aqui para Abel, eu vou passar o vídeo aqui para vocês verem ele sendo chamado de babaca ao vivo, tá? E se nós não nos unirmos, o barco vai cair. Falo mais uma vez, precisamos nos unir contra isso, porque esse próprio comentarista aqui ele vai falar que a diretoria tem que fazer alguma coisa com o Abel. A diretoria precisa conversar, a diretoria não precisa penalizá-lo, mas tem que conversar, tem que ter alguma atitude. Não. A diretoria ela tem que se manter do jeito que ela tá, junto com o time, junto com o Abel, porque é isso que faz um time vencedor. E o que vem de fora, cara, que fique para vocês, tá? Que fique para vocês. Quando ele é errado de fato, que foi a questão do celular, a gente vai chegar aqui e vai falar que ele errou, como eu fiz um vídeo falando disso. Mas também vamos falar que ele foi lá, ligou pro cara, pediu desculpas, né? E esse é o jeito dele, explosivo. E ele realmente é um torcedor que representa palmeirenses à beira do campo, entendeu? Ah, se exaltou, não deveria... Eu penso o contrário. Se você pensa diferente de mim, eu respeito a sua opinião. Mas eu, agora como palmeirense, eu acho que a atitude dele ontem foi de um torcedor que estava representando a gente ali dentro do campo, entendeu? Peitou, e foi o que aconteceu. O Caleri desapareceu do jogo, o Caleri não fez nada no jogo. Talvez, se aquilo ali tivesse provocado vermelho para os dois lados, se o Caleri tivesse se exaltado, tivesse, sei lá, batido boco, ou se exaltado para alguma agressão de alguma forma, os dois seriam expulsos e aí o mais prejudicado seria o São Paulo, tá? Isso tudo faz parte de jogo. Isso tudo faz parte de jogo. Porque fica dentro do campo, fica dentro do campo. O que se faz dentro do campo, se fica dentro do campo. Né? Ao final do jogo, os dois saíram abraçados, conversando. O Caleri, tudo bem. O Caleri já falou que o Palmeiras é uma das melhores equipes da América. E ficou no jogo, cara. Aí vem os caras na mídia falar isso, cara. E eu não vi ninguém falando sobre o cara que agrediu o Arthur dentro de campo. Aí sim é uma agressão. Tá? Eu não sei, mas eu acho que uma agressão talvez seja mais grave do que uma peitada, como eles falaram, né? Do que uma encarada num jogador. Eu acho, pelo menos no mundo que eu vivo há algum tempo, que a agressão ela é um pouco mais grave, tá? Mas esse suposto jogador que agrediu o Arthur do Palmeiras não foi expulso e não teve pauta, não teve mídia para falar dele, para chamar ele de babaca. Ou ele não é um babaca por agredir o outro, né? Fica o questionamento aí. Eu vou passar aqui o vídeo para vocês, né? Eu gosto de falar muito também, porque fica também a questão do debate aqui pra gente. Mas eu vou passar o videozinho aqui bem rapidinho, pra vocês verem a opinião desse comentarista, que realmente eu não sei o nome. Só para falar do São Paulo rapidinho, fica à vontade. O Arboleda foi aplaudido ali por parte da torcida do São Paulo, tentando não culpá-lo pela derrota, e achei até digno, porque para mim é muito reducionista de... Não, vamos pausando aqui, pra gente ir ponderando também, tá? Ele achou legal, porque o Arboleda foi aplaudido. O Arboleda errou nos 2 gols, né? Deu os 2 gols ao Palmeiras, era o que o Palmeiras queria. Foi a proposta de jogo do Palmeiras, ao meu ver. E ele tá elogiando. Foi legal, aplaudiu o Arboleda, tá? É aquela questão de 2 pesos e 2 medidas. Se do outro lado o Luan erra, como o Arboleda errou, a pauta daí desse mesmo programa aí seria que Luan não dá mais pra jogar no Palmeiras. Luan não é jogador profissional, que Luan é um babaca, talvez, não sei. Entendeu? Então são 2 pesos e 2 medidas. E o pessoal de um outro programa que depois eu vou passar comparou o Arboleda com o Luan. Fez aquele tete-a-tete, né? Quem é melhor? Arboleda e Luan, vamos lá. O Arboleda ganhou. Colocaram o Arboleda melhor do que o Luan. Gente, isso não existe. Gente, olha, sinceramente, como palmeirense, às vezes a gente quer... É que a gente tá em rede social, a gente tem que se conter um pouquinho, mas a gente quer chutar o balde mesmo e... Onde, em que lugar do mundo o Arboleda ele é melhor do que o Luan? Em que lugar do mundo o Arboleda é melhor do que o Luan? Me digam. Luan mesmo. Luan que jogou do lado do Gustavo Gomes muito tempo, titular. Bicampeão da Libertadores, que eu não vou nem falar dos outros títulos, ele tem 10 títulos, mas não vou nem falar dos outros. Copa do Brasil, 2 brasileiros, não vou nem falar. Mas ele é bicampeão da Libertadores, titular, entendeu? Naquele jogo contra o Flamengo, que o Palmeiras foi campeão, aquele jogaço, ele era o titular. Mas aí o Arboleda é melhor. Qual o critério? Sabe qual é o critério? É o ódio do Palmeiras. Esse é o critério. Segue o lance.
dizer que o São Paulo perdeu por causa dos erros do Arboleda, porque foram erros forçados por uma equipe muito competente, que faz isso de forma calculista, que faz isso de uma forma moldada pelo seu treinador, que a gente não cansa de exaltar toda a competência que tem. Essa cena aí, para mim, é inadmissível para um treinador, porque entra num espaço que não é o dele. Quando técnicos têm comportamentos como esse, e a gente não precisa ir longe. O Cuca, na final da Libertadores, o Marcos Rocha, foi expulso e duramente criticado, merecidamente criticado. Hoje, no Equador, o César Farias, um técnico experiente, com rodagem, passagem por... Pois é, aí para esse tipo de lance, ele não admite. Isso não é admissível, isso é inadmissível. Um cara peitar o jogador, encarar no calor do jogo, de um clássico, né, do choque rei. Agora você agredir um jogador, totalmente admissível. Disseram até lá, acho que foi o Caio Ribeiro, que eu inclusive admiro, né, os comentários dele. Não, foi só um momento de descontrole do cara. Vamos rir, porque sinceramente não tem condições não. Vou passar aqui um pouquinho mais do vídeo aqui, porque vocês têm que ouvir ele chamando o cara de babaca. Isso aqui é o interessante. E jogador adversário, seja com provocação, com peitada, ou até muito menos com agressão. Não foi o caso do Abel, mas dependendo do comportamento, da reação do jogador, poderia descambar nisso. Então o Abel ali, todo mundo que está na beira de um campo de futebol está com sangue quente. Imagina quem está dentro. Então ali é um momento, não é para isso. E a advertência do Klaus, corretíssima, era para amarelo, e o destempero do Abel não se justificou, porque até quando um lance maldoso do jogador na frente do técnico, a sua reação pode ser sanguínea. Mas ali não houve nenhum lance maldoso do Caleri, foi uma disputa de bola. O árbitro poderia, no máximo, marcar uma falta do Caleri, porque ele chega a dar um toquinho nas costas do Mike, para mim foi falta, mas não era nem para amarelo. Agora, esse lance, gerar esse tipo de reação do treinador, para mim é injustificável, e aí eu vejo que o Abel, ele se sente autorizado a cruzar algumas linhas. Como ele faz uma vez, faz outra, e para mim não é nem a reprimenda do torcedor, porque ele é um ídolo da torcida do Palmeiras. Dificilmente o torcedor, e ainda mais nesse momento vitorioso do Palmeiras, vai questioná-lo. E se sente representado por ele, né? Sim, e até compreensível. Sim, agora, quando por parte da diretoria, quando ele sobe esse tom, e o que acontece é endossar, não, estamos fechados com o treinador, o Abel é injustiçado, ele é quem manda, ele se sente autorizado a cruzar essas fronteiras. E para mim, o Palmeiras, ele concede uma licença pro Abel ser babaca. O Abel é babaca, ele não presta como cidadão. Pelo contrário, o Abel já demonstrou que é um profissional, além de um profissional muito competente, é uma pessoa íntegra, merecidamente idolatrado pelo Palmeiras. Mas em algumas circunstâncias, ele é babaca. Como foi babaca? Quando tirou o celular da mão de um profissional de imprensa e... Chegou onde eu queria. Tá ótimo já. E aí aqui é breve aqui, para o vídeo não ficar muito longo, mas a gente quer falar. É por isso que eu digo, se vocês palmeirenses não tiverem no mesmo barco de Abel, o barco vai cair. O barco vai cair porque a mídia faz e ela já consegue inflamar alguns torcedores de achar que realmente o Abel merece punição, que o Abel merece por esse lance de ontem, tá? E ele citou novamente, pra você ver como a mídia é suja, né? Ele citou novamente um caso que já aconteceu, que já foi resolvido com o próprio sujeito que foi prejudicado, né, na questão aí pelo Abel. Foi a questão lá do celular, aquele jornalista teve o celular tomado erradamente por Abel. Já dissemos aqui, nós não passamos pano para erro, mas também não passamos pano para mídia suja, entendeu? Então, eu tô com Abel, não sei vocês, eu tô com Abel para o que der e vier. Quando ele errar, a gente vai falar aqui que ele errou. Eu, pelo menos, falando por mim, eu vou falar que ele errou, né? Mas no jogo de ontem, se você for analisar a fala do cara aí, não sei o nome, do jornalista, comentarista, não sei o que ele pode ver que ele se contradiz algumas vezes. Ele fala, o Abel, é inadmissível que o Abel faça isso extrapola todas as linhas do limite. Aí ele levou o amarelo, que foi justo. Se ele extrapolou todas as linhas, não seria vermelho, na sua opinião?
Aí você concordou que ele levou o amarelo e estava de bom tamanho. Fica uma coisa meio aberta. E essa declaração aí desse programa, nesse tempo, em nenhum momento eles falaram sobre a agressão que o Arthur sofreu, também dizendo que era inadmissível, que era passivo de cartão vermelho, que não se pode acontecer isso, de cabeça quente no clássico, o cara não pode, tem que ter a cabeça fria porque não pode. Só que isso é apenas um ódio surreal do Palmeiras, cara. E o terceiro ponto que eu falei lá no começo do vídeo pra vocês, pra gente encerrar aqui, o terceiro ponto, e não menos importante, é que as mídias em geral, tanto ela alternativa como as mídias que a gente tá vendo aqui, hoje ganham muita audiência, mas muita audiência, com Palmeiras e Abel Ferreira principalmente, né? Eu vi até gente falando ontem, Abel faz isso porque dá audiência na mídia. Cara, eu queria até que fosse, que ele estivesse fazendo isso de propósito para geralmente gerar audiência, né? Porque ele tem um grupo na mão, o Palmeiras está bem, o Palmeiras está focadinho, o que falam fora do campo não afeta o Palmeiras. Torcida, 60 mil pessoas gritando, quer dizer, que nem gritaram, né? Que levaram o primeiro gol e murcharam. Mas torcida, se gritar, não afeta o Palmeiras está focado dentro de campo. Pressão do São Paulo ontem, pressão do São Paulo até jogou bem, beleza, isso é uma pauta para um outro vídeo. São Paulo até jogou bem, eu concordo. Só que o Palmeiras estava lá tranquilinho, postadinho, esperando dar o bote, deu o bote, conseguiu o segundo gol. E o São Paulo, muitas vezes atrapalhado, outras vezes com jogadas até interessantes, e não conseguia fazer o gol porque a gente tem isso dentro do Palmeiras e a zaga era toda reserva. Se a gente tá ontem com o Gustavo Gomes e com o Murilo, me desculpe o São Paulo, me desculpe a sinceridade, mas eu acho que 2-0 seria pouco. Eu acho, porque a saída de bola seria diferente, entendeu? Mas enfim, isso aqui que eu queria passar pra vocês, né? Deixar essa mensagem como palmeirense aqui, um vídeo longo, eu espero que faça algum sentido pra vocês, tá? Se não concordarem também, coloca aqui nos comentários. Se concordarem, coloca aqui nos comentários e vamos conversar pelos comentários que eu respondo todos os comentários. E é basicamente isso, gente. Nós palmeirenses precisamos andar junto com o Abel para que quando houver lances desse tipo de ontem e ele for massacrado, ele já está sendo chamado de babaca, e eu tô aqui para defender o Abel, porque ele acabou de ser agredido verbalmente por um repórter, jornalista, comentarista, não sei o que em rede nacional, ao vivo. Abel foi chamado de babaca, entendeu? E ninguém vai chamar esse repórter de babaca por ter chamado o Abel de babaca, entendeu? O babaca é o Abel, que saiu de boa com o Caleri depois, reconheceu a grandeza do Caleri, que é um grande jogador, mas ninguém vai falar que a atitude desse cara, desse programa, foi inadequada para com outro ser humano. Chamar o cara de babaca, independente do que ele seja, técnico de futebol, jogador de vôlei, frentista, motorista de caminhão, independente, cara, você está agredindo verbalmente o ser humano. Então isso é passivo, sim, de indignação, de você pelo menos falar que isso está errado em algum local. E aqui eu tô aqui para fazer isso. Então, galera, obrigado aí pela audiência, né? O vídeo já está se estendendo aqui, espero que, como eu disse, faça algum sentido para vocês. E coloca aqui seus comentários, coloca os comentários de verdade, coloca os comentários e vamos debater. E ó, palmeirense, fica junto de Abel, porque o negócio é piorar, viu? É piorar. E só para finalizar o vídeo, Copa do Brasil vai chegar e a gente vai pegar o São Paulo novamente. Palmeiras, cuidado. Palmeiras, cuidado, porque ontem nós vencemos. Teve o lance do pênalti que não foi pênalti, já foi avisado em todos os lugares que realmente não foi pênalti pela regra. Mas eles vão usar isso para inflamar a CBF, inflamar a arbitragem, porque vocês sabem que CBF e a arbitragem brasileira é tendenciosa a prejudicar o Palmeiras. Vocês já sabem disso? Então, Palmeiras, muito cuidado, pezinho no chão, cabeça muito mais fria, que eu sei que vocês têm, para entrar focadinho nesse jogo das quartas de final. E nós, se Deus quiser, vingarmos no bom sentido, né? Vingança do bem, não é vingança que a gente tem que explicar para não ser levado para outro lado. O ano passado que a gente foi abertamente, escancaradamente prejudicado contra esse próprio São Paulo. Beleza? Valeu, palestrinos e palestrinas, brigadão aí pela interação e vamos que vamos e avante palestra.